Bom dia, dona Maria José. Bom dia. Só aguardar um minutinho que os advogados estão conversando, certo? Então, dona Maria José Pantoja dos Santos, não é isso? De acordo com o que consta nos autos, a senhora seria vizinha do réu e da vítima, é isso? Não, senhora, seria a patroa dele. Ah, a senhora era patroa dele, é isso? Certo. Além de patroa dele, a senhora tinha relação de amizade com ele? Só de patroa. Só patroa? Patroa. Certo. Só um minutinho. A senhora estava perto do local dos fatos, não é isso? Totalmente perto não, mas eu era a patroa dele e momentos antes ele foi... Não, seu depoimento a senhora vai prestar para as partes primeiro, é só para eu saber em relação ao seu compromisso. A senhora não tinha nenhuma relação de amizade, não frequentava a casa, não sabia da vida íntima dele? Eu fui uma vez na casa deles, que eu fui chamar ele para trabalhar, né? Eu não estava conseguindo falar com ele no telefone, estava desligado, e eu fui uma vez chamar ele para trabalhar lá na casa dele. A senhora o conhecia há muito tempo? A senhora se considerava amiga dele? Amiga não, mas eu era uma boa patroa e ele era um bom funcionário. A senhora entendia que a senhora tinha relação só de patroa e funcionário com ele? Mas eu conhecia a esposa dele, conhecia os 2 filhos dele. Conheci. Mas frequentava a casa? Não. Ele frequentava a sua casa? Era só no ambiente de trabalho? Era só ambiente de trabalho. Certo. A senhora deve falar apenas a verdade sob pena de crime de falso testemunho, tá certo? Sim. Pronto, doutores. Dona Maria Gorete, eu queria que a senhora me explicasse há quanto tempo, que a senhora fala assim, há quanto tempo Josué trabalhou com a senhora? Olha, na verdade, o Josué, ele trabalhou 4 vezes comigo, tá? Ele trabalhou 4 vezes comigo. E eu acredito que essas 4 vezes que ele trabalhou, é assim, ele trabalhava comigo, aí quando ele arrumava emprego, ele fazia acordo comigo, ia trabalhar de carteira assinada. Aí quando ele ficava sem trabalhar, ele voltava lá comigo, perguntava se eu tinha vaga de emprego para ele. Aí sempre deixei ele voltar. Por quê? Porque ele sempre foi um bom funcionário. Entendeu? É isso. Sim, a senhora nesse estabelecimento tem outros funcionários, correto? Sim. Como era a relação do Josué com os outros funcionários do estabelecimento? Olha, o Josué, ele era um bom funcionário e tinha uma relação muito boa, até porque nunca nenhuma das colegas de trabalho e nunca nenhum funcionário chegaram comigo para me falar algo contra o Josué ou qualquer falta de respeito, entendeu? Ele sempre tratou os colegas com respeito e sempre cumpriu o trabalho dele direito lá, certo? Até porque eu, na qualidade de patroa dele, não aceitaria 4 vezes um funcionário para trabalhar comigo se ele não fosse um bom funcionário. Sim, nas conversas que a senhora tinha com ele, às vezes ele aparentava ser uma pessoa de família, que cuidava bem da família, que tinha proximidade. Como é que ele deixava transparecer? Sim. O Josué, sobre essas coisas de negócio de família, ele não falava muito bem comigo, mas o que ele aparentava era ser uma pessoa bem prestativa mesmo, bem família mesmo. Entendi. Olá, bom dia. Maria José, não é isso? É isso. Seu apelido é Gorete? Sim. Ah, tá. Então, agora eu entendi, excelência. Tudo bem. Maria José, qual era a função do seu Josué lá no seu bar? O Josué, ele era garçom, mas ele não só fazia o serviço dele de garçom. Ele era garçom, mas quando faltava outros funcionários, que ele me via aperreada lá, que
Lá é bar, restaurante e conveniência. Ele me via aperreada lá e dizia, não chame ninguém, deixa que eu lhe ajudo. Aí, ainda além de ele fazer o serviço dele, de garçom, ele também me ajudava em outras tarefas. Certo. Ele era um funcionário proativo, assim, ele era desleixado no trabalho, fazia corpo mole, para falar logo popular, quando estava trabalhando ali com você no bar ou não? Não. Sobre isso, não. Sobre Certo. isso, não. Josué sempre foi um funcionário ativo, entendeu? Sempre eu fazia mais do que era para ele fazer. Certo. Nesse período que ele trabalhava lá no seu bar, você já presenciou o seu Josué entrar em divergência? Como ele era garçom, né, ele atendia as pessoas, tanto mulher como homem. Você já viu alguma divergência do seu Josué ou algum tratamento ríspido com algum cliente, ou principalmente uma cliente, alguma mulher? Não, nunca. Durante todo esse tempo que ele foi, voltou, nunca. Até porque, se eu soubesse de alguma coisa, jamais eu deixaria ele voltar para trabalhar a segunda, terceira, quarta vez. Certo. No caso, era você que às vezes buscava ele, ia até o encontro para ele trabalhar no seu bar. Foi. Eu fui na casa dele uma vez, procurando onde era a casa dele, buscar ele para trabalhar, porque eu estava precisando da ajuda dele. Certo. Sobre o dia dos fatos, né? Você ficou sabendo. Qual foi a última vez que você viu o seu Josué antes de todos esses fatos que estão sendo hoje julgados aqui? Momentos antes de acontecer o fato, ele foi lá, mais 11 horas da manhã, isso foi. Ele foi para trabalho? Não. Ele foi lá comprar 3 quentinhas e me falar que não ia trabalhar porque ele ia lavar roupa e me contou. O que ele lhe contou? Ele, Natal e Ano, ele chegou com mais conversa lá, não é só conversa, ele chegou com mais foto no telefone dele e mostrou, disse, olha, a patroa boa é a patroa da minha mulher, olha aqui que ela ganhou, liquidificador novo. Aí as meninas até questionaram, bem que a senhora podia também dar para nós. Eu falei, eu não tenho condição de comprar tudo isso para dar para todos vocês, funcionários. Se ela tem, a patroa dele pode ser baroa, pode ter, isso aí já é um problema dela. Eu não tenho, eu faço o que eu posso aqui, estou pagando o 10º de vocês, e é isso. Tá. Aí quando foi ano, ele danou, olha, a patroa da minha mulher deu uma cafeteira cafeteira nova, mostrou a foto lá. Eu falei, eu não tenho condição de fazer isso, se eu tivesse, fazia mesmo para todos vocês, mas não tenho. Aí quando foi, nesse dia que aconteceu os fatos... No dia dos fatos. No caso isso aí aconteceu antes. Ano Novo e Natal. Tá. Quando foi no dia dos fatos, ele chegou lá comigo, por volta de umas 11 horas. Aí disse para mim que ele queria que eu vendesse 3 quentinhas por R$30 para ele, sendo que a quentinha nós vendia 12 lá. Que ele não vinha trabalhar porque ele ia lavar roupa e só podia fazer, eu posso. Quando eu entrei na cozinha, porque eu falei para a cozinheira, vai sair 3 quentinhas de carne assada. Ele entrou comigo e sentou numa cadeira perto da banca onde eu estava enchendo as quentinhas. E disse, patroa, você se lembra, a senhora sabe de quem é esse telefone aqui? Eu disse, é teu. Ele disse, não é meu. Eu disse, é de quem? Ele disse, é da minha mulher. Eu disse, Josué, e o que está fazendo com o telefone dela que não está na mão dela? Ele disse assim para mim, a senhora se lembra, Natal e Ano, que eu trouxe aquelas fotos de liquidificador, cafeteira, que a patroa dela dava para ela? Eu disse, sim, não era a patroa dela. Não era a patroa dela, Josué? Não, e quem era? Aí ele disse, era esse cara aqui. Eu falei, não boto fé, não acredito. Ele disse, era, dona Gorete. Aí ele pegou, aí o meu filho chegou lá e sentou lá perto dele. Aí ele começou a mostrar os áudios, as conversas, tudo. Aí ele disse, eu vim aqui com a senhora
falar com a senhora também, porque eu queria saber se a senhora tem kitnet desocupado, que eu queria que a senhora me alugasse, que eu quero vir me embora, eu quero sair de lá. Aí eu peguei e falei para ele, olha, tem kitnet desocupado. Se tu quiser, vem-te embora, porque eu já vi muito esse negócio da confusão, para não dizer outra coisa, que eu falei na hora para ele. Aí ele disse para mim assim, mas a senhora não tem uma sacola grande aí, porque essa noite eu vinha me embora, mas ela cortou toda a minha mochila e jogou a minha roupa no meio da sala, e eu não tenho sacola grande. Eu falei, Josué, eu não tenho sacola grande, mas se tu quiser vir embora, abri o armário lá e puxei um bocado de saco de lixo de 200, aquele saco preso, disse, bota tuas coisas dentro desse saco e vem-te embora. Aí o meu filho falou para ele, nessa linguagem desse rapaz novo agora, disse, velho, se fosse teu, eu vinha me embora, era agora. Não esperava nada. Eu vinha me embora, era agora, porque eu já vi isso aí, dá muita... Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte... Eu tenho uma roupa para lavar lá, eu vou lavar essa roupa e vou ficar com meus filhos até ela chegar. Quando ela chegar, eu vou ter uma conversa com ela. Se ela me disser que ela vai largar desse cara, eu ainda fico com ela por causa dos meus filhos e por tudo que eu vivi com ela e por tudo que eu construí. Aí eu vi um desânimo. No rosto dele veio um desânimo tão grande como eu nunca tinha visto antes. Aí, e pegou e disse, aí se ela disser que não vai largar, aí a senhora me dá a chave do kitnet, eu venho me embora. Tá, então no caso, ele ainda foi, isso foi no dia dos fatos, certo? No dia dos fatos, era umas 11 horas, por aí. Certo, e... ele foi na tentativa de tentar reatar ainda essa relação, porque ele tinha descoberto essa relação extraconjugal. Foi isso que ele me falou. Certo. E aí, depois que ele foi embora, você deu esses conselhos para ele, ele não retornou mais até o seu bar? Não retornou mais. Tá. Aí, quando fui à noite, o meu filho desceu, o bar estava lotado lá, e ele disse, mãe, arrume alguém para ficar no caixa um instante para a senhora e vem aqui comigo. Rápido, mãe. Aí eu, o que foi, meu filho? Está me assustando. E ele disse, não, mãe, é sério. Aí eu chamei a menina, fica um instante aqui no caixa para mim, um instante. Aí ele disse, mãe, eu acho que o Josué fez alguma besteira, mãe. Eu disse, por quê? Porque olha aqui nas redes sociais. Meu Deus, não acredito. Aí eu fui olhar meu telefone e estava lá o áudio do Josué. Patroa, me perdoe. Eu fiz uma merda, me perdoe, patroa. E foi só isso. Tá. Quando o seu Josué lhe pediu a chave do kitnet para morar, né, que ele lhe informou que se ele não conseguisse reatar a relação, ele ia sair de lá para morar no seu kitnet, certo? Foi. Você tem lá, né? Você aluga uns kitnet, é isso? Sim. Ele lhe falou ou deixou transparecer que ele não queria mais trabalhar no seu par, como se ele fosse fugir, dando a entender que estivesse programando, premeditando isso que aconteceu? Não, ele trabalhava comigo, ele queria só ficar mais perto do trabalho lá. Ele ia ficar mais perto do trabalho, porque os kitnet é do lado do trabalho lá. Então, em nenhum momento ele pediu demissão? Não, ficava mais perto do trabalho, era perto para ele trabalhar. Sim, tá. Eu não tenho mais perguntas, excelência, mas vou ver com os colegas, tá? Tem? Tá. Bom dia, dona Maria José. Bom dia. Nesse dia que a senhora relatou agora que o réu, né, o seu Josué, ele pediu um kitnet, a senhora ofereceu, no caso, né, para ele ir para o kitnet? Não, ele foi lá falar comigo que ele queria saber se eu tinha kitnet, porque ele queria se mudar. Ah, entendi. Então, quando ele pediu isso, foi no dia dos fatos? Sim. Ah, então ele pediu o kitnet no dia dos fatos.
do dia da toda a situação para ir para o kitnet, para ficar lá. Ele queria se mudar lá para perto do trabalho. Ele queria sair da casa dele. O seu bar é próximo à casa dele ou é mais longe? Não, meu bar não é próximo à casa dele. Meu bar fica na 8 de maio, em Caraci, e ele morava, acho que para aquele lado do Luiz ali. Dá quanto assim de distância, mais ou menos? Eu acho que é bem distante. Não é muito assim, distante. Mas umas 2 ruas. Tá. Entendi. Só isso mesmo. Satisfeito, Excelência. A senhora disse no seu depoimento, só para eu entender, que ele lhe mostrou umas fotos de eletrodomésticos que ele tinha dito que teriam sido, inicialmente, que ele entendia que tinham sido dados pela patroa da vítima, e depois que ele teria dito que supostamente teriam sido dados por um amante. Seria isso, né? Ele lhe mostrou alguma prova material, vamos dizer assim, né, no celular dela, né, do que ele estava vendo, que levasse ele a crer nisso, que ele lhe falava? Ele já mostrou as conversas doutora, e os áudios. Desculpa, é porque eu não prestei atenção. O Ministério Público não vai perguntar, não? Perdão, doutor. Desculpa, eu acabei como se vocês fossem os últimos a perguntar. Então pronto, né? Não, só para ficar bem claro. Tem Tá, perguntas, obrigado. doutor? Perdão, como se vocês tivessem sido os últimos a perguntar. Então, eu estou acostumada a defesa a perguntar. Perdão, doutor Marco Aurélio. Ele lhe mostrou alguma mensagem? Mostrou? O que foi que a senhora viu? Olha, o que eu vi, tá aí meu amor para você. E também eu vi os áudios que, poxa, eu já falei para você. Toda vez você vai me dizer que vai deixar esse cara e você não deixa dele. Aí eu não quis mais nem escutar mais nada. Eu disse, eu não quero mais escutar nada. Não quis mais escutar nada. Entendi. Tá certo. Se os jurados quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que façam de forma escrita. A Amanda pode passar com os papeizinhos e aí eu faço de forma indireta, tá certo? Pode dar para todos, que aí eles avaliam se querem perguntar ou não. Só um minutinho, tá, dona Maria José? É só esclarecer o que o doutor riu e disse agora eu entendi, é porque no início do julgamento ele estava procurando por uma testemunha chamada Gorete. Aí eu disse, doutor, não tem Gorete. Ele falou, tem. Eu falei, não tem, doutor. Ele disse, não tem. Aí agora a senhora esclareceu, a senhora é a Gorete. Porque... Aí ele disse, pronto, tá explicado. Aí ele disse, nossa, não é possível, eu disse, não tem Gorete. O que aconteceu então, tá foi explicado, o seguinte, a senhora é a Gorete. Eu já estava grande quando foram me batizar, eu era Gorete. Aí quando chegou lá, o padre não soube se Gorete era com TE ou com TH. Aí a minha mãe falou, padre, bote o nome que se você tivesse uma filha, você gostaria de colocar aí o padre, Maria José. Pronto, tudo acabado. O desejo do padre, tá certo. Mas não achamos a Gorete, né, doutor? Pronto, tá resolvido. Ninguém sabe que o meu nome é Maria José. Tá certo, é só para a senhora entender por que ele disse, tá resolvido. Por isso. A pergunta é se o celular que ele levou ao bar era da vítima. Era dela. Ele disse que era da vítima. Disse que era, mas estava a foto dela na tela do celular. Na tela de proteção. Certo. É isso a pergunta. Mais alguma pergunta? Nem mais uma pergunta? Então a senhora está dispensada, tá? Bem, encerraram a oitiva das testemunhas. Os senhores querem falar com Josué antes do interrogatório? Tá. Os senhores querem fazer o intervalo para o almoço ou querem fazer o interrogatório? Tá, então vamos deixar o interrogatório e os debates para depois do almoço. Tá, então vamos almoçar enquanto vocês conversam com ele. No retorno a gente já passa para o interrogatório e para os debates, tá certo? Então vamos dar o intervalo. Boa tarde agora, né, seu Josué? Novamente, já tinha lhe dado bom dia mais cedo. O senhor estava ali para o lado. Vamos retomar seu julgamento, retomar agora depois desse intervalo para o almoço.
O senhor já conversou com seus advogados e advogadas novamente, não é isso? Após a oitiva das testemunhas. Todas as provas já foram produzidas no processo. O senhor é o último a ser ouvido. Agora é o momento da sua qualificação e interrogatório, certo? Na sua qualificação eu vou perguntar apenas dados pessoais seus e no interrogatório é que vão ser perguntados sobre os fatos, vão ser feitas perguntas sobre os fatos. Nessa ocasião o senhor só responde se tiver interesse. Não pode ser prejudicada a sua defesa, caso o senhor queira ficar em silêncio. Isso quer dizer que o senhor pode responder algumas ou todas as perguntas, mas basta que o senhor diga que quer ficar calado e isso não pode ser utilizado contra o senhor. O senhor entendeu? Sim. Certo. O senhor sabe exatamente do que o senhor está sendo acusado? Feminicídio. Sim. O senhor tem ciência da data, das circunstâncias? O senhor tem ciência do inteiro teor da denúncia? Sim. Certo. Então, vou lhe fazer primeiro as perguntas sobre os seus dados completos, tá certo? Seu nome completo, por favor. Josué de Jesus Ramos Duarte. Nome de seus pais. Terezinha de Jesus Ramos dos Santos e Roberto do Carmo Duarte. Sua data de nascimento. 21/6/1982. Sua cidade de nascimento. Coraci. Certo. Seu local de trabalho. No momento, eu não estou trabalhando. Certo. O senhor tem alguma profissão específica? Eletricista de alta, baixa, NR10 e NR35. Era onde o senhor trabalhava antes desse momento que o senhor está desempregado agora, é isso? Não, antes eu trabalhava de tipo logística e operador de máquinas. Certo. Seu endereço? Atual é Rua da Brasília, Passagem São Jorge, número 142. Seu telefone? Eu não tenho telefone no momento. Tudo bem. O senhor tem filhos? Tenho 2. A idade deles? Uma de 19 e uma de 15. Algum deles é portador de necessidades especiais? Que eu saiba, não. O senhor é portador de necessidades especiais? Não, senhor. O senhor tem alguma doença grave? Que eu saiba, não. O senhor faz uso de algum remédio controlado? Nenhum. O senhor é usuário de drogas ilícitas? Graças a Deus, não. O senhor já foi preso ou processado por outra ação? Por outro suposto crime? Fora aquele outro processo que eu fui inocentado? Sim. Que o Não, senhor tiver... nunca fui preso. Aproveito a oportunidade, já que o senhor mencionou esse outro processo, para informar aos senhores jurados que a certidão de antecedentes criminais do acusado consta positiva única e exclusivamente por este processo, tá? Então, se ele respondeu a outro processo, ele não pende mais com nenhuma outra ação criminal, tá? Então, só para informar os senhores que ele não tem outra pendência com a justiça criminal, a não ser esta ação penal que estamos julgando hoje, tá? Então, dando prosseguimento agora, vamos passar ao seu interrogatório, certo? O senhor disse que está ciente do que o senhor está sendo acusado. A ordem do interrogatório, até para o senhor ficar ciente, acredito que seus advogados já devem ter antecipado isso ao senhor, mas acredito que seja importante que o senhor saiba. Primeiro, o juízo faz perguntas, o ministério faz perguntas, o último a perguntar é a defesa, e depois os jurados também podem fazer perguntas ao senhor. Mas, antes de lhe fazer qualquer pergunta, eu prefiro deixar que o senhor conte a sua versão dos fatos. E, a partir daí, se restar alguma dúvida, nós podemos fazer perguntas. Então, eu quero lhe deixar livre para dar a sua versão dos fatos, ok? Para que os jurados, que são os juízes naturais da causa, possam tirar as suas conclusões sobre a sua narrativa. Tá certo? Independente do que o senhor tenha dito antes ou que o senhor possa vir a dizer em relação às próximas perguntas, caso o senhor queira responder. O senhor tem interesse em dar a sua versão para os fatos? O senhor quer falar? Como assim dizer a minha O senhor versão? quer, isso, minha o senhor versão quer do contar? fato? Uhum. Eu quero contar. Tá, então fique à vontade, pode falar. Excelência, só que ficou bem claro em conversar com ele que ele vai usar o uso do silêncio parcial, tá? Ele vai responder tão somente à defesa e aos jurados. Bem, eu fiz a pergunta para ele. Ele disse que quer contar a versão dele. Entendi. Ele vai querer contar, mas apenas para a defesa e os jurados. É porque é técnico demais, né, doutora? É técnico demais, viu, doutora? Aí ele não entendeu a sua pergunta. Tá, eu vou falar novamente. Só para a defesa e os jurados, excelência. Tá,
o senhor deu Só pode ficar aí mesmo, doutor. Não tem problema não. Se eu quiser sair também pode, essa prerrogativa. Tá, doutor, assim, eu estou fazendo a pergunta de forma bem clara para ele está respondendo o que está entendendo, né? Então, assim... A sua pergunta ela é ambígua, né? Se ele quer dar a versão dele, é óbvio que ele quer, mas é questão não foi do silêncio ambígua, doutor. parcial. A questão do silêncio parcial é algo que Tá. ele já nos combinou. Tá, eu vou... Eu pergunto se ele vai responder para a senhora e para o promotor. Tá, olha, seu Josué, deixa eu lhe explicar uma coisa. O senhor constituiu diversos advogados na sua defesa. O senhor está pagando a sua defesa. O senhor passou bastante tempo conversando com eles. Nós esperamos pacientemente por isso. Inclusive, por alguns momentos eu pedi que o senhor voltasse logo. Pediram que prorrogasse esse tempo. Eu esperei todo o tempo que vocês quiseram para não ter nenhum tipo de problema na construção da defesa do senhor. É um direito seu ficar absolutamente calado, assim como é um direito seu responder a parte das perguntas, como eu acredito que eu falei muito claramente e sem nenhum juridiquês, que a gente chama, que é uma língua mais complicada que a gente usa na técnica jurídica. O advogado disse que eu falei uma pergunta ambígua. Ambígua é quando a gente fala uma coisa que a gente pode querer dizer outra, tá? Sinceramente, eu não acredito que eu tenha falado assim. Eu fiz uma pergunta muito clara para o senhor e que eu quis dizer exatamente o que eu disse. Se o senhor quer dar a sua versão para os fatos. E eu não estou tentando colocar uma casca de banana na sua frente para o senhor cair. Eu estou realmente dando sincera oportunidade para o senhor contar a sua versão para os fatos. Eu não estou lhe fazendo uma pergunta. Eu estou lhe dando o que poucos juízes fazem, eu lhe garanto. O senhor deve ter feito outros julgamentos. Não estou lhe bombardeando com perguntas, porque, em regra, a primeira pergunta que se faz para o réu é verdadeira a acusação? Eu não lhe fiz essa pergunta. Doutor, não me interrompa, por favor, deixa eu só conversar aqui com o réu um minutinho. Eu não lhe perguntei se é verdadeira a acusação, eu não lhe perguntei se o senhor matou a vítima, eu não lhe perguntei nada disso. Eu lhe perguntei, o senhor quer dar a sua versão sobre os fatos? Se o senhor quiser, eu estou lhe dando o microfone para o senhor falar. Aí eu lhe disse, quando o senhor acabar de dar a sua versão para os fatos, caso restem dúvidas, poderão ser feitas perguntas. Se eu lhe fizer a primeira pergunta e o senhor não quiser responder, o senhor não responde. Tá ok? Agora, se o senhor quiser, desde já, não contar livremente a sua versão para os fatos e já imediatamente dizer que não quer falar comigo, e quando o promotor fizer alguma pergunta disser que não, o senhor fica à vontade. Agora, definitivamente, o senhor está adjetivando a minha fala de uma forma bastante errada, porque eu não fiz pergunta ambígua alguma. Eu disse, o senhor quer contar a sua versão para os fatos? E o que eu quero dizer é exatamente o que eu disse. O senhor quer contar a sua versão para os fatos? Você quer contar uma história? Introdução, meio e fim? É isso, o senhor quer contar? Eu entendi a sua pergunta. Ele entendeu, doutor, que perfeito. Só que tem um porém. Diga. Eu entendi a sua pergunta. Eu vou dar a minha versão. Sim. Eu vou dizer a história todinha, o que aconteceu de Sim. verdade, entendeu? Agora, em relação à pergunta, que é outra coisa. Sim, Falar um fato é uma Josué. coisa e responder uma pergunta é outra. Só um minuto. O senhor me entendeu melhor do que seu advogado. Eu vou dar o meu relato para você, vou contar toda a minha história. Agora, em relação a responder as suas perguntas, que o senhor com responde certeza, se o senhor quiser, porque isso é um vai direito querer constitucional seu. que a senhora vai querer fazer, eu só vou responder para os meus advogados. Ok. É um Entendeu? direito constitucional Eu entendi. seu, eu querendo ou entendi, não. sim, a sua pergunta. Perfeito. Que bom que o senhor entendeu. Não foi nada ambíguo que eu lhe disse, né? Que bom, que bom. Eu tentei falar da melhor forma possível, que é como eu me dirijo aos réus em regra. E eles sempre entendem. Que bom que o senhor entendeu. Ele entendeu, doutor. Que bom. Então vamos lá. Vamos lá, seu Josué. Fique à vontade para dar a sua versão para os fatos, como eu disse desde o princípio. Começou assim. Eu fui daqui para Goiânia por indicação da irmã da minha esposa, entendeu? Como eu estava... Só lhe ajudar com uma coisinha, se o senhor quiser, tá? Dê nome aos bois. Dê nome aos bois? Se o senhor quiser na contagem da sua história, só para facilitar a compreensão de quem está ouvindo. Dê nome aos bois, dê ordem cronológica, que fica mais fácil para quem está ouvindo entender, tá? A irmã da minha esposa, que mora em Goiânia, o nome dela é Edivana, entendeu? Tem um local lá, que é Super Frango,
Eles estavam contratando pessoas lá. Ela informou a minha esposa aqui, como eu estava desempregado, e desempregado entre aspas, porque, e digo assim, desempregado de carteira assinada, mas eu sempre trabalhei, graças a Deus. Aí ela viu uma oportunidade de eu ir para lá trabalhar, para conseguir um salário melhor, para sustentar a minha família, os meus filhos, e pagar as contas. Aí a gente conversou, ela disse, não, tu vai, te estabiliza lá, te emprega, e quando tu estiver estabilizado, com casa, com tudo, tu vem buscar a gente. Que foi o fato que aconteceu, que era para acontecer no caso. Aí eu passei o primeiro ano, aí eu vim tirar férias aqui, que, por incrível que pareça, ela foi no banheiro tomar banho, e como a tábua estava podre, ela agarrou, bateu o pé, e a perna e agarrou, escangalhou. Aí eu agarrei e consertei da primeira vez. Aí eu voltei para Goiânia. Fiquei um bom tempo lá, entendeu? Aí, quando dava todo o final do mês que eu recebia, eu mandava, não muito, porque a gente é pobre, não ganha muito, não pode estar mandando muito, mas 300... Seu Josué, o senhor está um pouco acelerado, e o senhor já está pulando várias partes da sua história. Eu gostaria que o senhor começasse desde o início. Doutor, tá? a oitiva ainda é do juízo. Eu estou conduzindo ainda. Ele já disse que não vai lhe responder, doutora. Doutor, eu estou conduzindo o julgamento e ainda está na parte do juízo. Então, você vai negar a ele o direito do silêncio? O senhor vai ficar interferindo a fala do Você vai réu? negar a ele o direito do Não, silêncio mas parcial? ele não pediu para ficar em silêncio. Ele está Mas contando o que acabou ele de dizer para a quiser. senhora que ele só vai responder perguntas Mas ele da não está defesa. respondendo pergunta, doutor. Ele está contando a história dele. Deixa ele contar. O senhor Vamos tá continuar, o senhor então. está... Não, Espere chegar uma nas coisa é o direito de silêncio. Uma coisa é o senhor caçar a Respeite palavra. seu cliente. Plenitude de defesa, excelência. Plenitude de defesa. Doutor, Tá? deixa eu lhe falar uma coisa. José, O senhor está fale só quando eu te perguntar. caçando... Acabou. Fale só quando eu te perguntar. Doutor, é o seguinte, o senhor está caçando a passar a palavra do seu cliente. É totalmente diferente do direito de silêncio. Se ele quiser acompanhar o senhor, é um Josué, direito só dele. responda nossas perguntas, tá? Ele fica à Fale mais vontade. nada. Mas Fale ele mais não nada está aí. respondendo Só quando eu te perguntar. nada. Não, acordo não. Deixa eu lhe explicar uma coisa, seu Josué. Não fale mais nada enquanto a gente não perguntar. O senhor fique à vontade. O seu direito, dado pela Constituição, é de ficar em silêncio as perguntas que lhe forem feitas. Eu não lhe perguntei nada. Eu lhe dei a oportunidade de falar. O senhor estava falando. E aí, de repente, o seu defensor cassou a sua palavra. Aí ele disse que eu estava impedindo o seu direito de silêncio. O senhor não pediu para ficar em silêncio. Mas se o senhor quiser ficar em silêncio, o senhor fica à vontade, o senhor que decide. Não precisa falar mais nada não, José. Não precisa falar mais nada, José. José. Ele é o seu defensor, José, você que constituiu. olha para mim, seu advogado. Você não precisa falar mais nada. É um direito seu, constitucional. Ficar calado parcialmente. Que a Jusa vem desrespeitando aqui na nossa frente. O senhor me respeite. É um direito seu. Tá? Doutor, Falar o com senhor a me gente. respeite. Você tem que respeitar, O doutor. senhor me Tá bom? respeite, Isso não doutor. está sendo aceito aqui neste plenário, que eu nunca vi isso. Desses anos todos de Tribunal do Júri, eu nunca vi isso. O E aí senhor- está sendo usado o seu silêncio contra você. E eu quero que peço consigne isso em encaminhe- ata. Consigne em ata e consigne em ofício a Ordem dos Advogados do Brasil. Conseguir em ata Escute, que a juíza não está Não me respeitando interrompa, eu estou o ditando direito a ao ata. silêncio Cássio, o microfone do do advogado. meu cliente. Cássio, o microfone do advogado agora. Eu estou ditando a ata, eu sou a presidente desse julgamento. O senhor me respeite. Eu não estou desrespeitando a Constituição aqui. Ha! Não estou, não estou. Poupe, me poupe. Escape o microfone deste senhor, porque eu estou ditando a ata. E o senhor não vai me interromper. O microfone não é nada. Eu estou... Calará por causa do microfone, não. Fique à vontade. O senhor está sendo... Eu não sei nem nominal o que o senhor está fazendo. Faça constar em ata, que seja oficiada. Fique à vontade. O que o senhor está fazendo com o seu cliente é inominável. Ele está chorando aqui. Porque eu vejo que até os seus colegas estão espantados. Veja bem. Fiquem à vontade. Excelência. Não coloco. Excelência. Fale para a senhora, já quer falar pelo réu, agora pelos meus colegas. Tudo Pelo amor de bem. Deus. Tá, se o senhor puder parar de gritar, a gente consegue A prosseguir. defesa jamais calará.
Excelência, a defesa só quer que seja Eu posso garantido o continuar direito- ditando a minha Não, ata, tudo doutor? bem, pode. Porque desde o início, um problema que acontece aqui, geral, com a defesa, é interromper enquanto a Não, gente está tudo falando. bem, excelência, pode falar. Começou Eu com a vou doutora aguardar Tamires e e, aí- pelo visto, é um problema geral. Não interrompa também, eu estou ditando a ata. Quando eu acabar de ditar a ata, vocês falam. Não me chame de mal educada, doutora, porque eu não usei nenhum adjetivo para a senhora. Ele primeiro disse que eu estava desrespeitando, doutora. Por favor, não vai virar um bate-boca isso aqui, porque vocês não vão conseguir ganhar no grito. Então, eu estava ditando uma ata quando eu fui interrompida, e por isso, só por isso eu levantei a voz. E quando foi com a senhora, porque a senhora me interrompeu, e só por isso eu levantei a voz. Então, eu só levanto a voz quando eu sou interrompida e desrespeitada. Nossa, é um pouco infantil isso, mas vamos lá. Voltar no assunto que já passou, que inclusive a defesa já pediu desculpa. E aí a senhora continua insistindo. Eu não vou voltar nisso. Deixa eu acabar de digitar minha ata. Faça constar o registro dele, o que ele falou, e faça constar, oficiar a OAB, tá? Inclusive, o que ele estava mencionando, quebrou meu raciocínio que eu estava ditando antes, mas que o advogado mencionou que a magistrada estava desrespeitando o direito do réu de permanecer em silêncio, apesar de em nenhum momento o réu ter pedido para ficar calado. O réu visivelmente começou o advogado usar adjetivos de mal educada, desrespeitosa, não sabe o que é imparcialidade, que eu estava desrespeitando a Constituição. O réu pediu, abre aspas, por favor, entre num acordo. Eu já não sei mais o que fazer. Eu queria contar a minha história. Fecha aspas. Isso está gravado, né? Momento em que o advogado disse que ele deveria apenas responder à defesa, advertido de que a magistrada não havia feito nenhuma pergunta, então não havia que se falar em resposta. Portanto, o advogado cassou a sua palavra. O senhor tem direito de ficar em silêncio, como foi uma das primeiras coisas que eu disse quando começou a sua qualificação em interrogatório. Eu, na verdade, não sei qual foi a intenção da defesa. Em toda essa movimentação, prefiro não adjetivar, apenas demonstrar o que aconteceu aqui. É tão chocante que deixa até a gente sem palavras, mas eu repito, o senhor tem o direito constitucional de ficar calado. Se o senhor quiser entrar e sair daqui calado, ou chegar aqui e só responder as perguntas da sua defesa, o senhor pode. Eu lhe dei a oportunidade de contar a sua história e o senhor estava contando. De repente, o senhor foi interrompido pela sua defesa e, de repente, eu não sei explicar por quê. Ele disse que eu estava violando o seu direito de ficar em silêncio, apesar de eu não ter lhe feito pergunta alguma. O senhor quer ficar calado ou o senhor quer falar, seu Josué? Agora nem eu entendi mais. Eu também não, mas como o senhor é o réu, o senhor fica à vontade. Eu não entendi mais se fala, se não Nem fala. Eu não estou lhe entendendo. Você pede uma coisa... Não, eu não lhe peço nada. Não, eu entendi. Tá. Entendi o que você falou, entendeu? O senhor me entendeu, eu não sou então. tão leigo quanto eu pareço. Você pediu uma coisa para me relatar a minha história. E o senhor queria contar a sua história. Só que um porém. Quando você fizer as suas perguntas... Eu nem vou lhe fazer perguntas, se o senhor não quer responder, eu não vou lhe perguntar nada. Aí, em seguida, eu vou responder só os meus advogados. Eu não ia entendeu? lhe perguntar Essa nada. parte eu entendi, mas agora... Deixa eu lhe falar. O senhor já tinha dito que não queria responder, eu não ia lhe perguntar nada. Quando o senhor acabasse de contar a sua história, eu ia passar a palavra. Mas o senhor não conseguiu contar a sua história porque a sua defesa não deixou. O senhor, quem sabe? O senhor me respeite, doutor. O senhor se dirija com respeito a mim. Eu não sei com quem o senhor pensa que está falando. Você não entende. Se entendesse, praticaria. É a primeira vez que eu vejo isso, excelência, no tribunal. É mesmo? Tá. Então, o senhor... Ainda que o senhor... E fala que
parcial ao silêncio, que isso já é mais do que entendimento pacífico na doutrina brasileira, o juiz entende e já passa imediatamente a palavra para a defesa para começar o interrogatório. Agora, a senhora quer que ele fale daí do que? Da cabeça dele, sozinho. Ele quer contar a história dele, mas a gente tem que fazer a pergunta. É para isso que tem um advogado. O senhor entende assim, doutor? Eu estou conduzindo o júri e não entendo. Agora, o senhor tem um jeito bastante desrespeitoso para tratar. A sua ética é bastante questionável. A juíza acabou de me chamar de desrespeitoso. Mais uma vez. Sim, tudo bem, porque realmente o senhor está sendo. Está gravado. Está gravado, doutor. Qualquer um pode ver como o senhor está me tratando. Mas falar de novo dessa também, já deve ser a quarta vez já. Seu Vamos Josué, continuar, doutor. vamos continuar, porque aqui nós não estamos de continuar, brincadeira. né? Isso aqui é um tribunal sério. Vamos continuar. O fiscal da lei sabe disso? Tudo bem, a gente continua. Doutor, tente se acalmar, doutor, por favor. Novamente a palavra. Pode falar. Questão de ordem, diga lá, doutor. Vai lá. Agora, se não for para respeitar o direito ao silêncio parcial, o direito funcional, não pode ser usado contra ele, não pode ser feita toda essa balbuja como se fosse uma coisa diferente, como se fosse uma coisa indiferente ao tribunal do júri. Ele só quer responder aos seus advogados. Só isso. É só isso que ele quer, nada mais. É tão simples. Agora, você quer contar essa história? É lógico que ele quer contar a história dele. Só que ele quer contar para a senhora fazer e conduzir as perguntas aí. De forma que ele não quer fazer isso. Ele não quer produzir prova contra si, é um direito dele. Agora ele vai responder para a gente. Porque a gente não vai fazer pergunta capciosa para ele. A gente vai fazer pergunta para ele contar a história dele. Eu não sei em que momento eu fiz perguntas para o senhor, muito menos... A senhora fez nada, doutora. Meu Deus, o senhor não consegue parar de gritar. As palavras novamente distorcendo aqui na frente dos jurados. Onde que eu disse que a senhora está fazendo pergunta capciosa? Quando foi que eu falei isso? O senhor não consegue parar de gritar? Doida? O senhor me chamou de doida? Eu disse, tu é uma expressão paraense. A senhora não é paraense, a senhora não entende. Não, ei, doutor, isso não cabe aqui, doutor. Meu Deus do céu, o senhor perdeu completamente o juízo. O senhor perdeu completamente o juízo. E se eu não Nós estamos no fosse? Tribunal do Júri, se contenha, doutor. Se contenha. Doutor, Se Nós estamos no Tribunal do contenha. Júri, doutor. Se contenha. Isso aqui é um ato solene, que está no Código de Processo, não é lá num barzinho, nós não estamos num barzinho. Ei, se doutor. contenha, Nós não respeite estamos o num barzinho doutor. de esquina, não. Se contenha. Nós podemos conversar, qualquer palavra. Respeite aqui o jurado, respeite a família da vítima, respeite a família da vítima, doutor. Olha, respeite seu cliente, respeite aqui os presentes, a juíza olha, presidente, doutor. eu acredito- Isso aqui não é conversa em barzinho que fica xingando os outros, não. Olha, eu acredito É que isso, todos os doutor, advogados... doutor, para com isso, doutor. Eu acredito que todos os advogados... Nós vamos sério, olha, doutor, para convocar um júri desse não é fácil. É desde o início do ano, é lista de convocação, é intimação. Sabe quanto tempo a justiça leva para trazer Não é um júri para hoje brincadeira. para cá e fazer uma graça Pelo amor de Deus, doutora, por Olha favor, lá, contenha o vamos seu respeitar. colega. Vamos continuar, doutora, Ele está por favor. falando demais, por favor. Pode, doutora, mas é incompreensível isso. É inadmissível. Ou ele se contém ou não vai ter condições. Eu posso, mas ele precisa parar com isso. A senhora pode conter o seu colega? Posso, mas eu preciso que pare essa conduta. Tá, por favor. Tudo bem. Tá. Eu vou atender o pedido muito educado que a doutora Tamires fez agora, para reunir com os colegas por 2 minutos e fazer um intervalo, para que eles conversem entre si, espero que se acalmem, tá? Porque realmente essa conduta é totalmente inaceitável, nós não estamos aqui brincando, nós não estamos numa mesa de bar, nós estamos num julgamento na justiça pública, e eu vou dar esse intervalo para que eles se acalmem. Dá uma água para o réu, porque eu acho que ele precisa se acalmar. O senhor Josué. Doutora? Quem está falando? Oi. Oi. Como é que vai ficar a situação? Eu vou falar quando ele retornar aqui. Doutor. Tá. Vamos retomar, seu Josué. O senhor está mais calmo? Ah, ele está sem microfone.
espero que todos, né, especialmente todos, estejamos mais calmos. Peço especialmente desculpas aos familiares da vítima e do réu que estão aqui presentes, e aos jurados também que compõem membros da sociedade, porque nós, juízo, servidores da vara, Ministério Público, Defesa e até mesmo os policiais militares, nós estamos aqui a trabalho e nós estamos acostumados a passar por momentos de tensão, de crise, cada um dentro das suas atribuições. Os senhores, em regra, não estão acostumados a esses momentos de tensão e não estão, dentro das suas atribuições nos seus trabalhos, também habilitados a esse tipo de impacto. E também vieram aqui hoje para ver um julgamento perante um tribunal do júri, perante uma justiça do Poder Judiciário, uma justiça pública, um tribunal sério, competente, eu digo em relação a todos que compõem esse tribunal, para verificar a resposta do Poder Judiciário a uma situação grave que envolve os bens mais importantes da vida de qualquer ser humano, que é a vida e a liberdade. Não é, seu Josué? Aqui está em jogo a sua liberdade, porque já esteve em jogo a vida da Edelene. Então, em todos os crimes contra a vida, é isso que está em jogo, vida e liberdade. E é justamente por isso, porque os crimes contra a vida envolvem os bens mais preciosos que nós temos, é que o legislador entendeu que os membros da sociedade é que deveriam julgar. E por isso é que não é um juiz togado, um juiz juridicamente formado, e sim os membros da sociedade, aqueles que trazem em si as suas experiências de comunidade, cada um vindo com as suas habilidades, os seus costumes, não a sua neutralidade, porque nenhum ser humano é neutro, mas a sua imparcialidade, trazendo cada um a sua experiência de vida, é que deve julgar. Então, peço desculpas aos familiares da vítima e do réu aqui presentes, a plateia que não é acostumada a esse tipo de tensão e que veio aqui em busca de uma resposta a este processo, pelo que viram agora há pouco, porque nós vimos manifestações que não são adequadas a um recinto público sério, digno, à altura do Poder Judiciário e das instituições tão importantes como o Ministério Público e a advocacia. E peço que daqui em diante todos se tratem com a maior e melhor urbanidade possível, inclusive resguardando o patrimônio público que acabou sendo danificado na última manifestação. Aproveito também para ler o artigo 474-A do Código de Processo Penal, porque vamos encerrar agora a oitiva com o seu depoimento, que é um direito seu último a ser ouvido, e caso queira falar também, como já foi dito inúmeras vezes. Durante a instrução em plenário, esse artigo é especificamente para o júri. Durante a discussão em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao fato objeto de apuração nos autos, a utilização de linguagem e de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. Então, deixo desde já relembrado o texto desse artigo que prevê a responsabilização civil, penal e administrativa de quem vedá-lo. E destaco também a necessidade de que cada um fale
por vez. Porque se várias pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém se entende. Isso é uma regra básica de urbanidade, é uma regra básica de respeito. Então, quando uma pessoa estiver falando, a outra cala. Assim, a gente consegue conduzir os trabalhos. Então, retomando da forma mais suave possível, diante de todo o ocorrido, seu Josué, como o senhor já havia conversado com a sua defesa, e como nós já tínhamos retomado antes, eu havia perguntado para o senhor se o senhor queria dar sua versão para os fatos. O senhor tinha dito que sim, o senhor tinha começado a dar a sua versão para os fatos, mas durante a sua contagem da versão dos fatos, a sua defesa entendeu que ainda assim não estava sendo atendido o que eles haviam orientado ao senhor. O senhor se disse confuso, apesar de ter dito que tinha entendido o que eu tinha falado e disse que queria contar a sua história, certo? O senhor disse que ficou confuso porque o senhor queria continuar contando a sua história, certo? Mas foi impedido pela defesa de continuar contando a sua história. Não se está aqui para fazer nenhum tipo de embate, tá? Entre juízo e Ministério Público, nem entre juízo e defesa, ok? Aqui eu estou com a figura de presidente da sessão, apesar de não estar sendo respeitada a fala em muitos momentos como presidente, porque há uma necessidade que a ata seja conduzida pelo presidente, que a fala seja conduzida dessa forma, mas o interesse de ouvi-lo é para que o senhor produza ou não a prova, e isso não pode prejudicar o senhor de nenhuma forma, como eu já havia lhe dito. Então, para que não haja nenhum problema, depois de todo aquele imbróglio, a doutora Tamires veio até aqui muito educadamente. A doutora Tamires, é porque as duas são Tamires, né? Uma é com Y e outra com TH, eu não sei qual é qual, a loura. Tá? Veio muito educadamente até aqui e pediu que já fosse passada diretamente a palavra à defesa, ok? Não fere de nenhuma forma o seu direito ao silêncio, porque o senhor quis falar, o senhor contar livremente a sua história, certo? Mas, novamente, a sua defesa quis que o senhor passasse direto para a defesa, tá ok? Então, eu pergunto ao senhor, porque a defesa técnica lhe acompanha, mas o interrogatório não é só uma prova, é um meio de defesa. Tá? Então tem a sua defesa técnica, que são eles, e tem a sua defesa pessoal, que é o senhor mesmo quem faz. Tá? O senhor está conseguindo entender o que eu estou lhe falando? Tem alguma coisa confusa? Estou falando com alguma palavra técnica que o senhor não esteja me entendendo? Tá? O senhor já entendeu? Então, depois de tudo o que aconteceu, a doutora Tamires pediu que o senhor passasse direto para a defesa. E eu já não ia lhe fazer nenhuma pergunta. Quando o senhor acabasse de falar, eu já ia passar. Porque o senhor já tinha dito que não queria perguntar, eu não ia insistir. Certo? Até porque eu não lhe fiz nenhuma pergunta em nenhum momento. O senhor quer passar direto para a defesa? O senhor quer falar alguma coisa? O senhor entendeu? De acordo com o que os advogados falaram, né? Eu vou contar a história para eles vão, baseado dentro da minha história, fazer as perguntas. Ok. Então eu vou me reter a isso. Ok. Entendeu? Certo. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Marcos, só para registro? Ele vai contar a história, então conta a história. Tá, então eu vou passar para a defesa. Não, doutora, depois que ele terminar, eu tenho as minhas perguntas. Tá, ele disse que não vai responder, mas... Mas Tá, ele tem o direito de perguntar e o senhor tem o direito de dizer que não quer responder. Pela ordem. Oi. Mais uma vez, a defesa insiste. O direito do silêncio do advogado, do interrogado tem que ser respeitado, inclusive pelo Ministério Público, que é fiscal da lei. Não há que se falar, isso é uma medida muito antiga, retrógrada. Já é pacífico na doutrina, e aqui até me canso falar, que se o direito dele de ficar em silêncio for perturbado com perguntas que ele não vai responder, isso fere o direito dele ao silêncio,
Isso é utilizar o silêncio doutor, contra senhor ele recorre. e é inconstitucional. Eu recorre, tá, doutor? Tá, Eu então tenho vamos direito a me fazer o manifestar, seguinte. doutor. Se o senhor for fazer pergunta, a gente vai Tá embora. bom, doutor. Tá, não só um tem, minutinho, doutor. doutor, aqui dessa tribuna, doutor, ninguém tira o direito do Ministério Público se manifestar. É a manifestação, ele tem direito ao silêncio. A senhora Isso aí todo decide, mundo doutora. sabe. Só um Mas é uma minutinho. manifestação, doutor. Eu tenho direito a se manifestar, veja Tá. bem. Não existe essa possibilidade do Ministério Público não se manifestar. Tá, só um minutinho. Doutora, Marco, é só isso. Certo. Nestes termos pede Agora, se deferimento. ele não responde, aí é outra história, doutor. Só um minutinho, doutores. Doutor Marco, eu entendo o seguinte: se ele já disse que não quer nos responder, eu entendo que é um desgaste desnecessário nós ficarmos perguntando para ele dizer, não quero responder, não quero responder. Então, se ele já manifestou que não Então, eu quer vou fazer a responder, pergunta. Se ele não responder, você já passa para a defesa, só isso. Não é necessário, A primeira ele já tá a dizendo pergunta que é o não seguinte, quer. eu quero saber... Doutor Marco, ele não quer responder. Se fizer, Não vai precisa embora. O nem senhor vai fazer. responder a minha Se pergunta? fizer, a gente vai embora. Ele não Meu quer amigo, responder. aqui não é brincadeirinha de criança. Eu não tenho medo do senhor ir Você embora, vai- não. Faz o que o senhor contrata, quiser, meu irmão. Eu faço o seu promotor trabalho, eu insiste. faço o meu. Doutor, Se faça o seu fazer a trabalho. pergunta, Desculpa, Entendi. é uma Doutor banca Marco. grande. mesmo Vocês que têm direito de fazer o trabalho de réu já vocês. falou que não vai Doutor- responder para ele, se inscreve fazer a pergunta. Tá, doutor, deixa Inclusive eu respeitando a juíza. Tá, só um minutinho, vamos cada um falar de uma vez. Doutor, o senhor mal espera a resposta, o senhor já vai fazendo ameaças. O senhor pode se acalmar, não precisa fazer ameaças, virar paz, não quero mais. Você tá Calma, falando comigo? Tá. Sim. Eu já estava falando com o doutor e o senhor já faz interferências. O senhor não precisa fazer ameaças. Só está ao contrário, excelência. A Tá, palavra então- era minha. O promotor que se manifestou e a senhora permitiu. Permitiu que Não, ele não, tá comigo, atropelasse. doutor, Tava tá falando comigo. também. Estava fazendo um pedido e ele se intrometeu. Certo, o senhor já fez o E pedido a e senhora ele não estava se interrompeu. manifestando. E eu já disse, doutor Marcos. Tá perfeitamente filmado. O senhor não precisa fazer nenhum tipo de ameaça. Eu já disse que não. Não é Eu ameaça, entendo, doutor Marcos, excelência. que se ele. Pare de eu colocar de novo a situação na nossa boca. Você tá Doutor, ameaçando deixa eu o quê? falar. Não, o senhor não doutor. ameaçou ir embora, ainda agorinha, não foi isso? O doutor Tá, Marcos- o senhor vai a hora que o senhor quiser daqui, o senhor é Doutor Cereja. livre-arbítrio. Tá, doutor Cereja, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor falou que iria se retirar, foi durante a fala do doutor Marco. Deixa eu lhe falar uma coisa. Por favor, não fale nada enquanto eu estiver falando. Tá, mas eu posso... Deixa eu falar uma coisa. Seria possível se o senhor deixasse eu concluir. O próprio seu José está dizendo aqui, conclua, é porque é difícil concluir. Que ele entende de direito, excelência. Ele se formou onde com a faculdade? Ele é o Parabéns, réu, seu excelência. Josué. Agora é ele que tá sendo a defesa técnica dele mesmo? Respeite a defesa. O senhor acabou? Então, doutor Marco, eu indefiro o pedido do Ministério Público fazer perguntas, porque o réu já manifestou o interesse em não responder a mim e ao senhor, tá certo? Então, eu entendo que há um desgaste desnecessário nós ficarmos fazendo perguntas que vão só ficar protelando o júri, tá certo? Vou passar diretamente... Faço o meu protesto, excelência, porque o Ministério Público pode fazer pergunta agora, se o réu se manifestar, nós não vamos insistir. Agora eu faço a minha pergunta de uma coisa lógica. Se ele não quiser responder, eu não vou continuar aqui, eu não vou Tá ficar certo. batendo nessa tecla. Eu vou registrar. Mas a defesa, o que eu queria saber é se ele lembra Eu quando vou- ele deu a primeira eu vou facada. registrar. Se ele lembra isso, era essa a Acabou. pergunta. Quando ele deu a- Registro que o Era uma promotor fez pergunta mesmo Certo. e fez a pergunta. A pergunta, Era essa é a exatamente pergunta. isso. Eu queria Existe fazer a essa pergunta pergunta. que o Agora, se promotor ele não fez. quer responder, Tá, eu mas ele não registro- responde. Ninguém é obrigado a Já responder. fez a pergunta, excelência. Já O réu não é pulou. obrigado a responder. Já desrespeitou o direito ao silêncio. Por favor, gostaria De de repente, se excelência, ele para tomar não tudo. lembra, era exatamente isso que eu queria Ok. perguntar para ele. Toma, Mas já que excelência, ele... o conselho de sentença, por favor, excelência. É o requerimento, é o Certo. requerimento Nós da vamos- defesa, em nome da plenitude de defesa, excelência. Certo. registrar o nosso protesto, excelência, porque o Ministério Público tem direito a fazer perguntas, está no Código de Processo, tá? E está sendo cesseado, por Vossa Excelência. Certo. Eu registro o protesto do Ministério Público, registro que foi feita a pergunta ainda assim, apesar do indeferimento do juízo. Eu já tinha feito o indeferimento e mesmo assim, ainda que eu estivesse falando, o doutor me interrompeu e fez a pergunta mesmo assim. O senhor não vai responder, não vou nem lhe perguntar se o senhor quer responder, porque o senhor já tinha dito que não queria responder. Faço constar também o pedido da defesa de dissolução do Conselho de Sentença por conta disso. Eu já tinha feito indeferimento, mas entendo que isso não é motivo
para a dissolução do conselho de sentença, inclusive porque ele não respondeu e não vai responder, porque já disse que queria ficar em silêncio, não é isso? E passo a palavra à defesa. Registre os protestos da defesa em relação ao pedido de dissolução. Registrado, doutor. Senhores, têm perguntas? Excelência, com todo respeito, Excelência. Com todo respeito, Excelência, não tem condição de a gente continuar. A gente entende que depois de toda a situação, conversando aqui com meus colegas, a gente entende que a própria imparcialidade dos jurados está comprometida diante de toda essa situação causada pelo desrespeito ao silêncio do nosso cliente. E a gente não está diante de um tribunal que a gente entende ser justo para o nosso cliente. A plenitude de defesa é um princípio próprio do rito do tribunal do júri. E é a ele que nós nos agarramos enquanto defesa para dizer que, como defesa, nós não podemos corroborar com o julgamento que não condiz com os direitos do devido processo legal. A partir do momento em que a gente tem tantos embates injustos pela defesa e mesmo assim decididos contra a defesa, a gente não tem condições, Excelência, de continuar, porque a gente entende, e com todo respeito, dada a máxima venha, que Vossa Excelência sempre vem atacando a defesa, mesmo quando defere seus pedidos, e às vezes de forma até pessoal. A gente entende suspeito, Vossa Excelência, estamos requerendo a sua suspeição, e também a suspeição do próprio corpo de jurado em relação à imparcialidade comprometida, Excelência. Por isso, a defesa não tem condições, Excelência, técnicas de continuar. Os senhores estão se retirando do plenário, é isso? Sim, Excelência. Certo. Bem, sem defesa eu não posso prosseguir o seu julgamento. Eles estão abandonando o julgamento. São 15 horas e 22 minutos. Depois de ouvir todas as testemunhas, iniciar o seu interrogatório, em que a única pergunta que eu lhe fiz foram seus dados pessoais. E a sua defesa decidiu por abandonar o julgamento, abandonar o plenário, encerrar a defesa nesta data. Eu não tenho outra medida a fazer a não ser suspender o julgamento, porque sem defesa o réu não pode prosseguir sozinho, o senhor não pode ficar indefeso. Eu não posso... Eles estão se declarando, né? Retirando aqui da defesa. Não me declaro suspeita nesse processo. Muito pelo contrário, não tenho interesse nenhum, nunca tinha lhe visto. Não tive oportunidade de conhecer a vítima, nem ninguém da família dela, nem da sua. Não tenho interesse nenhum na causa. Não ganho um centavo se ele for condenado ou absolvido, diferente dos advogados. Estou aqui fazendo o meu trabalho. Sou juíza auxiliar da capital, não sou titular desta vara. Já realizei diversos julgamentos do Tribunal do Júri nas 3 varas do júri dessa capital. Assim como já tinha realizado mais de 50 julgamentos no interior, não tenho absolutamente nenhum interesse na causa. Não tive nenhuma intervenção pessoal em nenhuma das intervenções dos advogados, apesar de todo o tratamento deferido
a essa magistrada, determino o encaminhamento à OAB de ofício para perquirir a responsabilidade, as providências que entender cabíveis sobre a ética profissional dos patronos aqui constituídos, especialmente do Dr. Cereja, que foi a quem me dirigiu maiores ataques. E lamento pelo senhor e pelos familiares aqui presentes que acreditavam que iam sair daqui com uma resposta. Não me declaro suspeita, mas também tenho certeza, provavelmente certeza, na verdade não é absoluta, que não serei eu quem fará o próximo julgamento, porque eu não sou titular da vara, como eu afirmei. Ontem, o doutor Homero foi removido para esta vara, então ele deverá assumir a vara muito em breve, provavelmente no início de maio. Então deve ser ele quem fará o próximo julgamento na sessão plenária. Me causa muita tristeza dissolver esse conselho, não porque eu queria julgar ou deixar de julgar este caso, mas porque é um trabalho enorme marcar uma sessão de julgamento. Nós passamos horas aqui para chegar até esse ponto e o trabalho foi todo deixado para trás, né? Muitas emoções também entre as pessoas que estão envolvidas foram vividas por vocês muito mais intensamente do que por nós. Então, eu sinto muito que essa defesa tenha abandonado a banca. Sinto muito aos familiares por saírem daqui sem resposta. Esse fato aconteceu em 2021. Eu acredito que estão há mais de 2 anos esperando a resposta para isso. Acho que o único requerimento era a suspeição, então não me reconheço suspeita. A suspeição é quando a gente tem alguma relação com as partes ou algum interesse na causa. Eu não tenho nenhuma relação com os senhores e absolutamente nenhum interesse na causa. Também não tenho nenhuma inimizade com os advogados, os quais eu nunca tinha visto na vida, nem o doutor Marco, conheci exatamente hoje. Nós, inclusive, estávamos falando sobre a carreira agora há pouco, porque eu nunca o tinha visto, nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma única audiência com ele antes. É a primeira vez que nos vimos, seja pessoal ou virtualmente, nem virtualmente eu nunca tinha feito nenhuma audiência com ele, então definitivamente eu não tenho nenhum interesse na causa e nenhuma relação com quem quer que seja. Se houve algum início de hostilidade, infelizmente, é porque na primeira vez que eu fiz uma intervenção com a defesa, fui tratada com bastante desrespeito, porque não conseguia falar, fui interrompida em todas as vezes. Houve uma voz querendo falar mais alto e eu não vejo necessidade. Houve várias batidas no balcão, houve gritaria. Eu acho que todos puderam ver que em nenhum momento eu me levantei, em nenhum momento eu bati na mesa. Não tive esse descontrole em nenhum momento. Não joguei nada no chão. Então, eu realmente não tenho nenhum motivo para temer nenhum tipo de represália. Não tive nenhum ataque, nem à Constituição, nem à ética, nem ao meu código de ética, nem a nenhum outro problema. Sinto muito por todos aqui presentes, sinto muito aos servidores também, aos oficiais de justiça, agradeço também que teve um reforço até de força policial, teve um reforço de oficial de justiça por conta de toda a demanda aqui, porque houve uma situação também inicial aqui de mais agitação. Mas, infelizmente, considerando que a defesa abandonou a banca, nós vamos ter que suspender o julgamento, dissolver o conselho de sentença e redesignar este julgamento. Eu não tenho outra coisa a fazer, eu não posso designar um outro defensor para o réu, porque ele tem direito de constituir os advogados dele e como os advogados que ele constituiu são os que estavam agora há pouco aqui e abandonaram o plenário, eu não posso nomear simplesmente outra pessoa para conduzir. Tá certo? Então, realmente eu sinto muito, mas realmente eu preciso dissolver o conselho de sentença e suspender o julgamento. Tá? Doutora, só quero fazer uma manifestação rápida, só um minuto. Também da mesma forma, excelência, lamentar a forma que os advogados, principalmente o doutor Hélio Cereja, se dirigiu a Vossa Excelência, até também entendo de forma respeitosa a minha pessoa, surpreendentemente, né, muito surpreendentemente, em relação à minha pessoa, lamentar e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, agradecer e também a presença de todos e dar uma
meu testemunho, vai ser feita justiça, os familiares estão aqui, vai ser feita justiça, não é porque com esse incidente que houve processual, a gente pode chamar de incidente, que não vai ser julgado. Vai haver o julgamento, ele vai ser julgado e, pelo que o Ministério Público entende, deve ser condenado e pagar pelo crime que ele cometeu. Não é porque houve isso que não vamos ter justiça. Vamos ter justiça e ele vai ter oportunidade de se defender da forma que ele bem entender também no dia do julgamento dele, de recorrer e etc. Todas as formas que a legislação permite. Obrigado, Excelência, e obrigado pelo apoio dos policiais, pelos funcionários, toda a equipe técnica que está aqui, da imprensa, assessoria, e ao público que se fez presente aqui, inclusive os familiares também do réu. Eu perguntei agora há pouco aqui para o Alberto, nosso diretor de secretaria, a data, só para dar um feedback para o senhor e para os familiares da vítima e do réu. Provavelmente o novo júri será em setembro. Eu não vou dar... Eu sinto muito, eu vi a reação dos familiares, mas é que tem outras datas já marcadas, tá? Como eu disse para os senhores, o doutor Homero já vai ter assumido a vara, tá? Nós já temos outros júris marcados, é por isso que nós temos uma pauta. Eu não vou dizer ainda a data, e até não interessa muito aos senhores agora nesse momento, porque os jurados podem ser outros, né? Porque vai ter um novo sorteio. Só o senhor está presente aqui e algumas testemunhas que ainda estão por aqui, porque as outras podem ter ido embora, então a intimação não valeria agora. Talvez só o senhor saísse intimado daqui, o senhor vai ter que ser intimado novamente, então não importaria muito ter essa data já para marcar, mas provavelmente vai ser por volta de setembro, mas quem deve fazer essa designação provavelmente já é o doutor Homero, que é o titular da vara. Tá certo? Então, vão com Deus e boa tarde.